Deixa eu botar aqui. Pessoal, então, assim, é um prazer, é uma felicidade estar aqui com vocês. É muito bom escutar profissionais do calibre, digamos assim, né, da Aurenive, de todos os colegas que vieram anteriormente. E eu tenho certeza que entre todos vocês que estão aqui assistindo, existem muitos palestrantes assim, com nível elevado, mas que realmente às vezes falta o posicionamento. Então, assim, os assuntos que foram discutidos nessa mesa redonda já dariam uma palestra, assim, várias palestras, uma não, várias palestras, não é? E, por isso é muito importante estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema que é fundamental, que é construir parcerias de forma estratégica para o crescimento profissional, mas eu diria que para o crescimento pessoal também. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui, parei um pouquinho. Aqui, tá, já está aberto, eu estou querendo abrir o que já está aberto. Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece ainda. Então, eu sou Rejânia Costa, e falar um pouquinho da minha trajetória para que vocês possam acompanhar como que eu cheguei aqui, como que essas parcerias foram sendo construídas. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, cresci no Rio Grande do Sul, fiz toda a minha formação, nunca, quer dizer, sempre sonhei grande, mas grande no sentido de que o mundo para mim não tinha porteiras. Na minha cabeça, o mundo não tinha porteiras, mas nunca cheguei a me ver fazendo tantas coisas como hoje. Então, assim, o Rio Grande do Sul já é bem grande, não é? Já tem tanto que fazer aqui. Então, fui crescendo ali e desde pequena eu sempre tive uma curiosidade com o que era do além, com o que era relativo à espiritualidade, com tudo aquilo que os olhos físicos não eram capazes de ver. Então, isso sempre. Eu lembro de uma cena minha voltando da escola, da primeira série, com 6 anos, a escola era próxima de casa, eu estava voltando sozinha, e eu chutei uma tampinha de garrafa e disse: Deus, se tu existe, movimenta essa tampinha também, que nem eu fiz para me mostrar. Claro que nada movimentou, mas eu já tinha essa curiosidade de querer entender um pouco mais sobre espiritualidade, desde muito pequenininha. Vejam que eu tinha 6 anos aí. E aí eu fui crescendo, então, e fui estudando, fui crescendo e me tornei professora, não é? Trabalhei 32 anos em escola regular, alfabetizei por muitos anos, e como professora eu convivi muito de pertinho com muitas famílias, e isso mexia demais comigo, porque a família ela começa já com uma parceria e que deveria ser estratégica. Nem sempre as pessoas fazem essa parceria, que é no casamento, não é? De forma tão consciente, estrategicamente, e eu quero falar de estratégico depois, porque estratégico parece que é só um interesse único. Vocês me veem bem? Tá. Parece que é só um interesse único, não é? E, e que, e que é unilateral, mas não, o estratégico, o bom estrategista é aquele que vê o resultado para todas as partes, né? Essa é a boa estratégia. Então, aí, como professora, então convivi com muitas famílias com vulnerabilidade social, por 32 anos, e em paralelo a isso, como eu já vinha com muita curiosidade, eu fui fazendo formações em diferentes terapias. Se vocês pensarem numa terapia, eu fui fazendo. Fui fazendo muitas formações, como eu vi muitas pessoas falarem aqui, não é? Sobre o que eu faço, e eu também tinha essa questão: o que eu faço? Qual eu vou atuar mais? Não dava para atuar em tudo. O que eu vou fazer? O que eu escolho? Onde é que eu vou botar o meu foco? E isso era uma constante. Bem, eu segui fazendo as terapias, já trabalhando em paralelo como professora e com terapias, de uma forma absurda, porque eu dava aula manhã e tarde, e as terapias eu fazia à noite, no sábado, nas folgas, mas eu fui trabalhando e estudando, não tinha tempo ruim. Depois veio o casamento, então a primeira parceria, não é? A primeira não, mas é uma das parcerias mais importantes que nós temos, é o nosso relacionamento, não é? Amoroso, com quem a gente se conecta.
Então veio o casamento, que temos hoje 32 anos, de uma parceria muito linda também, onde, quando a gente fala de uma parceria linda num casamento, por exemplo, as pessoas têm a impressão de que parece que foi só mar de rosas. Não, uma parceria bonita é aquela que a gente vai aprendendo junto, que a gente vai crescendo junto. Então, ao longo desses 32 anos, nós fomos aprendendo um com o outro, nos respeitando, aprendendo a se respeitar, aprendendo a abrir mão de ego, aprendendo a abrir mão do orgulho, aprendendo a dialogar, enfim, conhecendo um ao outro. E desta parceria, então, vieram os filhos. E aí vem muito mais aprendizado no que falava de família. Eu estou falando bastante de família, porque lá adiante eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso, não é? Então, assim, veio a família. E com esses filhos foram me ensinando muitas coisas também, da importância da família para as pessoas que nós atendemos, mas, em primeiro lugar, para nós mesmos, o quanto a família é tudo, é o maior campo, digamos assim, e que a gente pode ter os nossos aprendizados. E aí, como eu vinha estudando muito, chegou um momento, então, que eu entrei em contato, de todas as terapias, entrei em contato com os conceitos, não é? Com os conceitos da terapia reencarnacionista, e que teve como sua, digamos assim, a precursora, a doutora Maria Júlia Pietro Pérez, que é uma psiquiatra brasileira, uma honra, tem uma palestra importantíssima dela no YouTube, Maria Júlia Pietro Pérez, em Portugal, até essa palestra, de muitos anos atrás, e que, quando eu entrei em contato com esses conceitos da terapia reencarnacionista, isso mudou a minha vida, transformou a minha vida de um jeito como nenhuma outra terapia havia feito. É como se eu tivesse renascido em vida, eu costumo dizer. E aí eu descobri, então, o meu propósito. Aí eu comecei a me apropriar do meu propósito. E esse termo, propósito, que já vem sendo falado por outros colegas, ele vai perpassar mais a minha palestra aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do propósito. Então, vamos adiante aqui. Esse foi para vocês entenderem um pouquinho. Então, como a palestra é sobre estratégias, não é? Sobre parcerias estratégicas, não é estratégia, desculpe, sobre parcerias estratégicas, né? Que fazem o nosso crescimento profissional, e eu acrescento pessoal. Eu quero falar um pouquinho que, enquanto espíritos que somos, todos aqui na Terra, não é? Estamos aqui para crescermos não sozinhos. O aprendizado, ele não se dá sozinho. O grande aprendizado, ele se dá quando nós temos que nos relacionar com os outros. Então, o que essas parcerias trazem para nós? Essas parcerias vão nos trazer grandes aprendizados. Por quê? Porque elas possibilitam a habilidade do relacionamento. Então, vamos pegar a parceria que inicia uma família, não é o casamento. Quantos casamentos não dão certo porque nesta parceria não desenvolvem a habilidade do relacionamento? E sim, o que eu quero, o que o outro quer, aí eu quero isso, tu queres aquilo, não dá. Enfim, quando, na verdade, essa parceria do casamento, ela precisa ser desenvolvida uma habilidade de se relacionar. Não é diferente na parceria profissional. A parceria profissional também vai trazer para nós essa grande habilidade de relacionamento, porque teremos que, nessa parceria, abrir mão em algumas vezes, em outras vezes teremos que nos posicionar mais firmemente, em outras vezes teremos que dar um stop e pensar sobre a situação, avaliar de fora, enfim, ela faz com que a gente vá desenvolvendo essa habilidade. Mas também, quando nós trabalhamos em parceria, uma das coisas mais bonitas é que o nosso campo de visão para o coletivo abre, para o bem comum, ele se amplia, porque quando eu estou com uma parceria, não importa mais somente o meu benefício. Uma parceria saudável, embora muitas pessoas entrem nas parcerias
visando o seu único benefício, né? O seu benefício próprio, desculpe. Porém, por isso muitas parcerias não dão certo, porque as pessoas entram visando o seu benefício. Quais serão as vantagens que ela terá nessa parceria? Então, uma boa parceria profissional, ela amplia a visão do coletivo, ou seja, o que será bom para nós, não é? O que fará com que nós possamos crescer juntos. Isso sim é uma parceria saudável, é o que traz uma parceria saudável. E ela amplia a nossa visão, por quê? Porque nós temos mais de uma pessoa, ou mais de uma entidade, ou mais de um grupo trazendo ideias, tendo olhares diferentes, tendo pontos de vista diversificados, e isso faz com que a nossa visão amplie. Mais adiante eu vou explicar isso também um pouquinho, não é? Dentro da parceria, dentro de uma das parcerias que eu fiz. Então, ela amplia a nossa visão. Se nós ficamos trabalhando sempre sozinhos, esse campo de visão fica muito restrito ao que eu vejo, a forma como eu penso, a forma como eu entendo sobre determinadas situações, ao meu campo de visão. Quando eu tenho mais pessoas trabalhando de alguma forma em parceria, não precisa ser junto dentro do mesmo espaço, mas quando eu construo alguma parceria, eu tenho outros olhares para me alertar para coisas que talvez eu não tenha tido atenção ou não tenha dado a devida atenção. E com isso, ampliando a minha visão, o que vai acontecer? Trabalhar em parceria, construir parcerias, sejam profissionais, sejam de amizade, sejam não é amorosas, mas aqui nós estamos focando no profissional. Construir parcerias vai ampliar o campo de trabalho. E eu vou mostrar isso para vocês aqui através das parcerias que eu construí ao longo da minha vida até aqui e que me fizeram crescer muito. E por isso eu busco sempre parcerias. Mas tem um detalhe, essas parcerias, para que elas deem certo, elas têm que estar alinhadas, volta de novo a palavra propósito, com o meu propósito. Então, é uma frase muito engraçada que eu digo para as pessoas, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, quando um casamento, porque uma parceria não deixa de ser um casamento, quando um casamento, às vezes, tem um casamento, né, enfim, um casal que alguém comenta e diz, o fulano não é muito legal. Não, o fulano não é legal, mas ela é maravilhosa, ela é correta. Ele não, mas ela é, ou vice-versa, não é? E eles estão juntos assim há 10, 15 anos. E aí eu fico pensando assim, olha só, eles estão há tanto tempo juntos, alguma coisa eles têm em comum. Ou tem alguma das partes que não está conseguindo se posicionar, ou alguma coisa eles têm em comum, porque ninguém convive tanto tempo sem ter um propósito ou um ponto comum. Então, ou tem um ponto comum, ou alguém está adoecido e não está conseguindo se posicionar. Numa parceria boa, saudável, profissional, também tem que estar alinhado o propósito. Muitas vezes as pessoas entram na parceria profissional visando, vai ser bom para mim, porque entrando lá eu vou ganhar dinheiro. Mas, assim, qual é o propósito daquela instituição? Qual é a ética daquela instituição? Quais são os valores daquela instituição a qual eu estou me alinhando? Isso vai ao encontro do que eu penso, do que eu pretendo? Se não vai, em algum momento isso vai rachar. E pode até ser que aparentemente não rache, mas racha internamente. E que foi o que aconteceu comigo em um determinado momento da minha vida. Mas eu vou falar um pouquinho, já falando então deixa eu passar aqui adiante. E como descobrir? Então, a gente fala tanto de propósito, não é? Como é que eu posso descobrir o meu propósito, Regiane? É tão desafiador, as pessoas dizem, não sei meu propósito. Nos consultórios de vocês, me digam aí, não chegam muitas pessoas nos consultórios de vocês falando, eu quero descobrir o meu propósito, eu quero saber do meu propósito, me digam, falam ou não falam?
Quantas pessoas chegam nos nossos consultórios dizendo isso, não é? Como eu sei do meu propósito? Bom, não tem outro caminho sem ser seguir buscando. Eu descobri o meu porque eu não parei de buscar, não parei de estudar, até que eu cheguei num momento, um dos propósitos, porque nós não temos apenas um propósito, não é? Na nossa estada encarnatória aqui na Terra, mas estamos falando aqui, focando no propósito profissional. Então, assim, não dá para parar de buscar. E como buscar? A Aurenívia colocou muito bem, a Márcia, não é? E a Lucila, estudando. Em primeiro lugar, o estudo, ele é fundamental para nós terapeutas. Já foi abordado de forma bem ampla e muito competente pela Aurenívia, que o estudo, ele amplia a nossa visão, ele traz insights e ele traz base para posteriores entendimentos. Muitas vezes as pessoas perdem oportunidades porque não as identificam em função de não ter uma base de conhecimento necessária para identificar que aquilo seria uma grande oportunidade. Então, o estudo é muito importante, não é? E a curiosidade, nós precisamos manter esse bichinho da inquietude, também foi abordado anteriormente, agora pela Aurenívia, não é? Esse bichinho da curiosidade enquanto terapeutas, mas não só enquanto terapeutas, isso é enquanto profissionais, mas enquanto terapeutas que lidamos com seres, não é? Com pessoas, nós precisamos estar com esse bichinho da curiosidade, cutucando e estudando. Eu costumo dizer que aqui tem sempre pilhas de livros e eu também vou pesquisando e vou estudando, e a cada dia eu me surpreendo mais com coisas que eu vou descobrindo. Outro ponto importante para nós descobrirmos o nosso propósito é ter fé. E aí, quando a gente fala de fé, a gente pensa em espiritualidade ou em religião, muitas pessoas pensam, mas, em primeiro lugar, a fé em nós mesmos. Então, assim, se eu não descobrir, se eu não entender que sim, eu não estou aqui, né? Eu não estou aqui em vão, eu não estou nesse planeta em vão, eu não nasci em vão, eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a contribuir, tenho muito a aprender, mas eu também tenho a contribuir. Se eu não tiver a fé em mim mesmo, que tenho a contribuir e sou capaz disso, eu desisto no meio do caminho. Então, primeiro eu preciso acreditar que eu sou capaz. Eu preciso acreditar que eu tenho um propósito, mesmo que eu ainda não tenha descoberto. Mas sim, eu sei que tem, eu preciso ir atrás disso e entender o que é que faz o meu coração feliz, que toca a minha alma. O que é que me faz trabalhar, mesmo estando cansada e feliz. Esse é o meu propósito. Aí eu vou ter achado o meu propósito. E ter fé em algo maior. Eu costumo dizer, eu trabalho com a terapia reencarnacionista, eu costumo dizer que muitos dos vazios que as pessoas encontram, têm nas suas vidas, e vão para o trabalho e voltam para casa e dizem, a vida é só isso, é trabalhar, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, se divertir, beber e voltar para casa. E aí no outro dia a mesma coisa. É porque não tem esse propósito profundo da existência deles na Terra. Então, assim, não acredito em algo maior. Eu acredito em Deus, acredito na espiritualidade, mas acreditar em algo maior, em algo superior, em alguma força superior, e que faz com que a minha estada aqui seja importante, tão importante como cada uma de vocês aqui na Terra. Se eu tenho essa fé, se eu acredito nisso, isso me move a buscar. E a outra questão extremamente importante é a resiliência, porque ao longo da trajetória da descoberta do propósito e depois que descobrir, nós teremos certamente muitos desafios a serem enfrentados, muitos desafios. E eu falo desafios, eu não falo problemas, porque desafios nós enfrentamos e superamos. E muitos. E eles são o que nos direcionam, nos redirecionam para o certo. Então, entendam, quando eu tenho um desafio, ou quando eu cometo um deslize e vejo, chegou a um ponto em que não tem mais continuidade, opa, descobri que estou no caminho errado, eu preciso voltar. Então, na verdade, eu costumo dizer que não existem erros, existem tentativas de acerto. E esse deslize, ou esse erro, ou esse desafio, me redireciona para o prumo.
não é? Para o caminho do meio. Mas para isso a gente precisa ter resiliência e entender que precisa levantar e seguir adiante. Não deu por um caminho, vai por outro. Não deu por outro, vai pelo outro. Algum caminho há. Vamos adiante aqui. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, então, da minha primeira, ou melhor, da minha primeira não, das minhas últimas grandes parcerias, para trazer alguns exemplos importantes e compreender o que me moveu para essas parcerias. Eu já falei para vocês aqui que eu tinha descoberto o meu propósito. Então, quando eu descobri meu propósito, eu me uni como uma parceria, digamos assim, a um local em que, com o tempo, eu fui descobrindo, meus olhos foram abrindo e eu fui descobrindo que não acreditávamos mais nas mesmas coisas, que não tinham mais o mesmo propósito que eu. Inicialmente eu achava que sim, mas com os anos, e vejam bem, eu precisei de anos para descobrir que os propósitos não eram os mesmos, que não tínhamos os mesmos ideais, e comecei a perceber que não tínhamos mais a mesma sintonia. E é muito desafiador e muito frustrante quando você dedica uma vida a um espaço, a um local, acreditando, e você descobre que aquilo não tem mais a ver com você. Mas você pode parar na frustração ou continuar. Então, assim, conforme. E eu queria me convencer que não, que talvez eu estivesse vendo errado, mas até que chegaram. Vivi experiências que me mostraram claramente que sim, que não era mais o local onde eu deveria estar. E o que acontece com a maioria das pessoas quando elas se dão conta? E até eu botei um bonequinho assim de coração rachado, que foi como eu me sentia, não é? Fiquei muito triste inicialmente, muito triste, com o coração partido, muito decepcionada, e aí vem a frustração, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E isso também, e as decisões iam me abalar financeiramente também. A minha decisão de retirada ou não desse local onde eu me encontrava iria abalar financeiramente ou não a minha vida. E a maioria das pessoas, quando chega nesse ponto e quando toca no bolso, tendem à acomodação ou a não ter fé em si próprias e acreditar que elas podem, sim, reconstruir a qualquer momento, a qualquer instante da vida. Eu costumo dizer, o Roberto Marinho iniciou a Globo com 60 anos, ele iniciou pensando em lançar um grande empreendimento. Então, a qualquer momento da vida, nós podemos reiniciar. Foi um momento muito duro para mim, muito desafiador, mas eu entendi que eu não estaria feliz. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Quando profissionalmente nós não estamos felizes em um local, nós temos duas opções. Ou nós permitimos rachar, como está aquele coraçãozinho ali, rachar por dentro, permanecer pelo medo da busca, pela falta de fé em nós mesmos, por não acreditar que somos capazes de encontrar novos caminhos, e aí rachamos por dentro. Ou nós somos fiéis ao que nós acreditamos e vamos em busca da felicidade, mesmo que ela custe alguns desafios, sejam financeiros, o que custou para mim e a minha família, alguns desafios financeiros, muito empenho, muito estudo, mas eu decidi, junto com a família, que eu ia em busca dessa felicidade, de estar íntegra internamente. E foi o que eu fiz. E aí, um belo dia, eu estava em casa, quando eu tomei essa decisão, porque eu precisava continuar levando a terapia reencarnacionista para muitas pessoas, porque ela transformou a minha vida. Lembram que eu disse que eu tinha achado o meu propósito e eu precisava levar isso
transformar, ajudar pessoas a transformarem a vida delas através da terapia reencarnacionista. E um belo dia eu estava em casa e sabe quando vira a chave, cai um clique, assim? Foi quando me dei conta disso. Ninguém além de mim e da espiritualidade, poderia me impedir de fazer qualquer coisa que eu quisesse. E eu estava em casa, e é muito engraçado porque a gente fala muito sobre isso, mas uma coisa é quando está aqui somente, não é? Quando as ideias estão só na mente. Outra coisa é quando a gente traz isso. Quando sai só da mente, vem para a alma, vem para o coração, o entendimento. E naquele dia que eu estava em casa, esse entendimento veio para minha alma, veio para o coração, e eu disse, verdade, o que me impede de reconstruir o caminho? O que me impede de construir um local que eu considere que esteja afim com os meus propósitos em relação à terapia reencarnacionista? E aí pensei, o dinheiro? Não, isso a gente dá um jeito. Minha família? Não, minha família não vai me impedir. Só me impediria se eu permitisse. Não, não vai me impedir o outro espaço em que eu me encontrava, de forma alguma. Eu sou livre, eu sou um espírito livre. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso e eu vou construir um espaço em que eu acredite. Então, aí foi a primeira grande parceria. E lembram que eu falei sobre parceria, que precisa estar afim? Eu fui em busca de pessoas que tivessem objetivos similares, que tivessem o mesmo propósito que eu em relação à terapia reencarnacionista, que era o foco do trabalho, e objetivos similares, ideais similares, uma ética similar. E aí encontrei. E aí veio, então, eu precisava criar essa instituição que contemplasse esses meus propósitos, não é, em relação à terapia. E aí me uni a Tatiane Monticelli, me uni a Mari Zanluc, né, Maria Ângela Zanluc, a Tatiane aqui do Rio Grande do Sul também, foi minha aluna em terapia, do curso de terapia reencarnacionista. A Maria Ângela Zanluc foi minha aluna no curso de especialização em atendimento de terapia reencarnacionista para família, e busquei as meninas, conversamos seriamente e resolvemos, então, criar o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Vejam só que pequenininho, não é? Já começou internacional. E por que ele já começou internacional? Porque eu já estava num outro trabalho de levar, eu tinha entendido que o meu propósito com a terapia, ele precisava ir para o mundo, essa terapia precisava ir para o mundo, para ajudar o planeta, para ajudar o mundo. Então, eu já vinha fazendo um trabalho, que eu vou contar agora, nas próximas, quando eu falar um pouquinho mais sobre as próximas parcerias. E aí, construímos, então, o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, uma parceria que me enche de felicidade, me enche de prazer de trabalhar. Imagine iniciar uma instituição do zero em todos os sentidos, menos no amor, menos no conhecimento, menos na competência, mas assim, em termos financeiros, em termos de materiais produzidos, em termos, enfim, todo o resto a gente precisava começar do zero, e foi o que nós fizemos. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe aqui só para vocês entenderem um pouquinho do que trata a terapia, qual é o objetivo, para vocês verem o objetivo do Instituto, que é contribuir na evolução das pessoas pelo autoconhecimento e pela ampliação da visão sobre espiritualidade. Por quê? O que eu me dei conta, trabalhando, dando aula em outro país, aqui no Brasil nem tanto, mas especialmente em outros países, dando palestra em outros países, eu me dei conta que as pessoas são espírito, mas não se reconhecem como tal, na sua prática diária, embora falem, não se reconhecem, não vivem como um espírito. Não conhecem sobre espiritualidade, conhecem muito sobre religião, mas não sobre espiritualidade, que é algo bem mais amplo. Então,
Esse é um dos objetivos que o Instituto, é a missão do Instituto. E como é isso? A visão, tornar a terapia reencarnacionista conhecida em todos os continentes, auxiliando no aproveitamento da encarnação, através de uma visão espiritual do ser, da autorresponsabilidade com a saúde física, mental, emocional e espiritual, e buscar a comprovação científica da contribuição desta terapia na vida das pessoas. Porque o que acontece? A terapia reencarnacionista vai trabalhar uma visão, uma nova visão da pessoa sobre os fatos da sua vida, um novo entendimento sobre a sua vida. Porque as pessoas precisam desenvolver a autorresponsabilidade. Eu costumo dizer no consultório que nenhum terapeuta, nenhum de nós aqui, nenhum de nós e nenhum médico é capaz de fazer pelas pessoas aquilo pelo qual elas reencarnaram para fazer. Então, essa mudança interna, essa mudança de visão dos fatos da vida dela e da compreensão de por que ela caminhou com os pezinhos dela até aqui, de como transformar, isso é uma mudança interna, e esse é o processo da terapia reencarnacionista, através de consultas e investigações do inconsciente, que são orientadas pelo mentor, pelo espiritual da própria pessoa. Então, esse papel, nós temos o papel de, como disse a Lucila, pegar na mão e auxiliar a pessoa, mas essa mudança interna ninguém pode fazer por ela. E os valores do Instituto, então, não é? Estão ali a transparência, a ética, a responsabilidade social, a ação com propósito e outros aqui, o equilíbrio, não é? O autocuidado, tem vários. Aqui até ficou pequenininho para mim, eu não consegui ler aqui direitinho, mas enfim, esses são os valores do Instituto para que vocês conhecessem o tamanho e a proporção da instituição que nós criamos em parceria. Tenho certeza que sozinha ou não, talvez não conseguisse criar uma empresa deste tamanho, ou seria o quádruplo, quíntuplo de dificuldade. E em parceria nós conseguimos criar uma instituição internacional. Vou falar um pouquinho das parcerias que derivaram disso. Ou melhor, um pouquinho antes, o que essa parceria agregou? Então, vejam, nós estamos falando de parcerias profissionais. O que essa parceria agregou? Experiência em diferentes áreas, por quê? A Tatiane venha com uma experiência, tem uma especialização na área financeira, a Maria Ângela na área administrativa, eu na área educacional. Então, junta-se diferentes experiências e agrega nessa parceria. Crescimento para a instituição em função disso, ampliação dos contatos, porque cada uma tem uma ideia, cada uma tem uma rede social, cada uma tem contatos diferentes, novas ideias, maior discernimento, porque quando uma traz um posicionamento, tem mais duas para olhar para aquilo e dizer, olha, acho que isso precisa ponderar, isso precisa ponderar. Então, vejam como uma parceria profissional é importante. Aqui a gente está falando de uma parceria que a gente trabalha diretamente numa mesma instituição. Eu vou falar de outras parcerias aqui. Vou me acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Também nós tínhamos os mesmos propósitos, gerou força para juntas ultrapassarmos uma série de desafios que surgiram, equilíbrio entre o desejo do individual e do coletivo, então não é mais o que é bom só para mim, mas para todos e para a instituição. Entendíamos a necessidade da expansão de levar essa terapia para o mundo, e reavivou os nossos sonhos, porque quando a gente tem uma instituição por trás, que é tudo aquilo que você acredita, você nasce de novo em termos de sonhos e de desejo de ir adiante. E aí vieram outras parcerias muito legais. E aí, vejam bem, como é que surgiu isso? Em paralelo a isso, eu vinha fazendo um trabalho de divulgação, que todo mundo já falou aqui, do Instagram. Eu pensava assim, se eu tenho que levar para o mundo, eu preciso do quê? Eu preciso ser vista. Se eu preciso ser vista, eu preciso estudar línguas. Eu preciso estudar línguas, mas eu também preciso estudar sobre o Instagram, porque eu não sei nada. Lá fui eu fazer curso de Instagram, fui fazer o curso de Instagram, fui fazer o curso de línguas, rever o meu inglês,
mas assim, ó, rever. Eu fazia 3 cursos diferentes por semana. E fui fazer uma parceria com uma influenciadora digital, estudar. Hoje, quem faz tudo nas minhas redes sociais sou eu. Dessa parceria, uma terapeuta portuguesa me contatou, a Sara, me contatou e disse: eu quero muito curso. E aí vem a primeira parceria que eu fiz outra parceria que eu fiz com a Sara. Ela disse: eu quero muito curso, mas não posso ir para o Brasil. O que eu fiz? Se você me ajudar a montar a turma, eu vou para Portugal e você ganha o curso. E aí foi o que ela fez. Ela disse: então tá fechado. E aí tentamos a primeira vez, não funcionou, não fechou a turma, a segunda não fechou, na terceira vez nós conseguimos fechar a turma, fui para Portugal, eu ia a cada 4 meses para a Europa, com o curso se pagando, o curso pagava esses valores, e ainda conseguia trabalhar durante a semana que eu estava lá, atender durante a semana, né? Para pagar estadia, para pagar tudo. Então, assim, o curso pagou tudo, e ainda conheci Portugal, e foi uma parceria linda com a Sara, e ela se empenhou para me ajudar a montar a turma, teve o curso, então recebeu, né, o curso, sem os valores dela eram na ajuda que ela me dava. E aí formamos a turma, tá ali a fotinho da turma, a primeira turma de terapia reencarnacionista na Europa, né, foi em Lisboa, e uma aluna dali, vejam a importância da parceria, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Dali uma aluna disse: Rejane, eu tenho uma terapeuta conhecida em Luxemburgo, você quer que eu apresente você para ela? Eu disse: mas é para ontem. E como a Lucília e a Márcia, eu também sou assim, falou para fazer. E aí tem a fotinho ali, não é, da Clara Anselmo, que é dona do Espaço Ser em Luxemburgo. Nós chegamos a ter a divulgação em rádio em Luxemburgo, e aí a Clara me convida para ir dar uma palestra numa feira holística em Luxemburgo. O que eu disse? Para ontem também. A Regiane, você tinha os valores? Não tinha, mas a gente ia conseguir, eu sabia, eu acreditava que ia, e conseguimos os valores para ir para Luxemburgo. Paralelo a isso, uma outra aluna disse: Regiane, eu tenho uma conhecida na França, que é terapeuta, você quer que eu apresente? Quero. Me apresentou a Fátima. E a Fátima fez a mesma coisa que a Clara fez comigo. Então, quando eu fui para Luxemburgo, já aproveitei a mesma viagem e fui para Lyon encontrar a Fátima e fazermos lá algumas conversas para alinhar algumas questões. A França me trouxe o quê? A França me trouxe mais um desafio. Entendi que preciso estudar o francês. Já comecei, dei uma paradinha, mas eu tenho que retomar e estudar o francês, ir atrás de mais estudo para poder transmitir com maior correção e assertividade todo o conteúdo. Então, vejam quantas parcerias. E depois desta parceria toda, vejam só a quantidade de parcerias. Então, parceria com uma aluna aqui, depois parceria com a outra aluna que foi para lá, e essa aluna que de Portugal que me levou para Luxemburgo, que me apresentou para Luxemburgo, ela começou a atender. Ela atendia em Portugal, depois de formada, e agora ela atende Portugal e Luxemburgo também. Então, uma vez por mês, ela viaja para Luxemburgo, fica uns dias lá para fazer os atendimentos com a terapia reencarnacionista em Luxemburgo também. Então, veja que é uma parceria que foi boa para todo mundo. É uma parceria que trouxe benefícios para todos. E lembram que eu disse que eu fui estudar o inglês? Olha a importância da gente ir atrás de se preparar para as parcerias. Quando eu cheguei em Luxemburgo, lá eles falam luxemburguês, alemão e francês, são as línguas base para eles lá. Eu não falava nenhuma delas. Tinham muitas portuguesas lá, não, eu fui falando com as portuguesas. Então, eu não falava alemão, não falava luxemburguês nem francês, mas eu falava o inglês, lembram que eu me preparei? E uma francesa disse para mim, aí começamos a conversar em inglês, e ela disse para mim: Rejane, se você trouxer o curso para cá falando francês, já sou a sua aluna. Então vejam que eu tenho mais um desafio para a França e para Luxemburgo, porque a língua, uma das línguas deles lá é francês. Então eu preciso estudar francês. Arrumei mais, como eu digo, mais uma sarna para me coçar. Mas eu, como tenho a curiosidade de saber, lá me vou eu estudar. Preciso fazer isso também. E aí vieram mais. As parcerias acabaram? Não. Olhem só,
as parcerias levam ao crescimento, mas elas precisam ter, lembram, todas essas tinham propósitos comuns, equilíbrio no benefício, ou seja, o ganha-ganha tem que ser bom para todo mundo, e buscar evitar atalhos. Dá mais trabalho? Dá sim, mas é tudo que é as claras, tudo que é o correto. Transparência e tem que trazer alegria para o coração. Se não tiver isso, em algum momento a parceria vai rachar. E vejam que eu não falei só parceria de instituição, parceria com aluno, parceria com outra colega. E aí veio mais duas grandes parcerias que me enchem de felicidade. Que aí, de repente, eu abro o Instagram e escuto que a Porte estava abrindo inscrições, abrindo para filiação, não é? Para associação de quem era da Abrat, mas na mesma hora eu peguei o telefone e fui me informar, e não só me filiei à Aporte, como também me filiei ao Instituto. Então, o Instituto é chancelado. Essa parceria com a Aporte, ele trouxe a chancela internacional. Então, hoje, os cursos do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista têm chancela internacional. E eu esqueci de dizer que nós já temos um diretor em Portugal, nós temos um diretor que mora em Portugal, que é o professor Toshihiro Samura, que as meninas da Aporte adoram ele, né? Conhecem bem o professor Toshihiro, e eu fui atrás dessa parceria com a Aporte, que trouxe, vejam, de instituição agora para instituição. Eu disse, precisamos crescer juntas, meninas. Passei por toda a verificação das meninas, entrevistas, conversas, e sim, elas entenderam também que o Instituto era uma instituição que estava afim com os propósitos delas, né, da Aporte. E disso, então, dessa parceria gerou a chancela internacional, várias oportunidades de participação que eu já fiz em encontros europeus de naturopatia. Logo em seguida, eu faço o Instituto, então, eu já tinha sido filiada à Abrat, e aí agora eu trago o Instituto para fazer parceria com a Abrat também, através da Márcia Querida. E o que isso trouxe inicialmente? Já começou a Abrat oferecendo várias oportunidades para os filiados do Instituto. Todo mundo ganha. Estão vendo que na parceria todo mundo ganha? E olhem, essas duas parcerias que eu fiz me fizeram estar aqui hoje, me trouxeram para esse congresso. Eu não estaria aqui se eu não tivesse construído essas parcerias. Então, hoje alguém disse assim, as pessoas quando chegam, eu vi nos comentários, quando chegam num certo status, não querem mais saber de parcerias. Azar delas, estão perdendo tempo. Parceria ajuda, parceria faz crescer. Quando a parceria é boa, quando ela é justa, quando é ganha-ganha, como eu costumo dizer, tá? E aí eu quero trazer para vocês, para ir finalizando aqui, que eu sei que meu tempo já está se esgotando, as duas frases que norteiam minha vida. A primeira é, a diferença entre quem vence e quem não vence... tem 10 minutinhos aqui, a Márcia botou. Ai, que bom, Márcia. Então, assim, a diferença entre quem vence e quem não vence não são os desafios, mas a convicção de parar somente quando chega, onde deseja. Desculpa. Então, assim, eu costumo dizer isso para os meus filhos e para os meus alunos. Olha só, a diferença entre um vencedor e quem não venceu não são os desafios, não é porque um teve mais sorte ou menos sorte, não é porque um fez mais coisas do que o outro, só. É também porque aquele que venceu só parou quando ele chegou onde ele determinou que ele ia chegar, e os outros foram parando ao longo dos desafios. Então, terapeutas, se tem alguma coisa travando, vamos lá, vamos buscar, vamos ter força. Mas eu não estou conseguindo, o que eu preciso? Eu preciso me repor energeticamente também, porque estar como terapeuta e levar a uma trajetória de sucesso precisa ter energia. Não só energia, esse é um outro ponto importante. Precisa ter energia. Eu deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem. O que vocês têm feito para repor energia enquanto terapeutas diariamente? Diariamente. Se não estão fazendo, não vai chegar. Diariamente tem que ter uma prática, pelo menos uma, de reposição de energia, porque precisamos de energia para o processo e para manter o processo em andamento.
Isso desgasta, isso toma energia. Só os atendimentos dos nossos consultórios já tomam muita energia. Então, assim, consultório está vazio, dê uma olhadinha na sua energia. Você está bem energeticamente ou você precisa repor energia? Toda vez que você estiver muito bem energeticamente, você vai funcionar que nem a Aurenívia disse, como um ímã. As pessoas voltam, as pessoas se atraem porque você expande essa luz e essa energia. Então, preste atenção nisso. Como é que você está? O que você tem feito para repor sua energia? E a outra frase que eu quero deixar aqui para vocês, de presente, uma frase que eu cresci. Essa Gladys que está ali é minha mãe. Desde pequenininha, eu escutei a minha mãe dizer isso para mim, e eu quero que vocês levem isso com... Entrego para vocês a frase da minha mãe com o maior carinho do meu coração, que é o seguinte, ela dizia assim para mim, minha filha, a oportunidade é careca. Se você não agarrá-la pela frente, até me emociona um pouquinho, se você não agarrá-la pela frente, depois de passar, ela não tem cabelo para pegar. E como eu cresci escutando isso, cada vez que alguém diz assim para mim, o que você acha? Vamos fazer isso? Ou tem uma oportunidade para você? Eu agarro de frente. Aí eu vou avaliar, vou ver. Se não der, não deu. Mas eu não desperdiço as oportunidades que surgem no meu caminho. Então, queridos amigos terapeutas, olhem no entorno, vocês estão cheios de oportunidades. Agarrem elas de frente, sentem com as pessoas que estão no entorno de vocês, avaliem, conversem. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Mas não digam não de cara, não desperdicem. Não façam cara feia, não desmereçam uma pequena oportunidade que pode se transformar em uma grande oportunidade profissional na vida de vocês. E aí, aqui, então, para finalizar, eu quero deixar aqui os contatos do Instituto. Se vocês quiserem printar, tá? Aqui, esses são os contatos do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Então, temos aqui o telefone, as redes sociais, né, do Instituto, o e-mail, e também quero aqui agradecer imensamente a essas duas últimas grandes parcerias que eu fiz, que o Instituto fez, que é com a Porte e com a Brate, através da Lucila e da Márcia, que são, assim, umas queridas e que a gente cada vez vai crescer mais juntas. Elas sabem, assim como elas me dão todo esse suporte, elas sabem também. Estão dizendo que não estão vendo aqui o meu PDF. Eu também posso, vocês podem contar comigo. É o do Anderson. É o do Anderson, desculpa, eu li errado. Eu queria só voltar um pouquinho ali, dá para voltar ali só um pouquinho para botar as minhas redes sociais. Aqui, só quero postar a minha aqui, ó. Eu já agradeci. Mas está passando embaixo, olha. Está passando embaixo. Tá, aqui. Então tá, aqui, ó, aqui tem meu telefone, se quiserem printar. E eu deixei uma frasezinha aqui que diz assim: ninguém pode determinar onde vamos chegar, além de nós mesmos. Lembrem disso. Era isso. E muito obrigada pela atenção de todos. Márcia, querida, muito obrigada pela presença aqui com vocês. Eu é que agradeço, Rejane, todo o carinho de sempre, dessa parceria linda que rendeu tantos frutos, né? E ainda rende. E, se Deus quiser, muito mais aí pelo resto da vida, enquanto a vida estiver aqui, para poder continuar perpetuando, né, essa semente do bem que Isso, o Instituto Internacionalista. E teve uma pessoa que fez até uma pergunta, como a gente ainda tem aqui mais uns 5 minutinhos... eu tomei um pouco do tempo das perguntas, né? Então tem 5 minutinhos só, se você conseguir falar em 5 minutos, vale. Uma pessoa perguntou o que é a terapia reencarnacionista. Então, assim, eu vou responder de forma meio breve e vou fazer, eu tinha esquecido, já vou fazer uma proposta de parceria. Já que eu estou falando, né, falando sobre quanto a parceria é importante, eu vou deixar aqui, fora o presente, que amanhã tem presente, né? Mas hoje eu vou fazer uma pequena proposta de parceria para eles verem como é simples, tá? Então, assim, a terapia reencarnacionista é uma terapia que entende que somos espíritos,
tá? E que estamos aqui para um propósito maior, e o propósito da terapia é fazer um contra-raciocínio, fazer com que a pessoa entenda o seu propósito, entenda o que ela está fazendo aqui e como, através de consultas e investigações do inconsciente. Essas investigações do inconsciente, muitas pessoas chamam de regressão, mas é muito mais do que isso. Ela é consciente e ela é direcionada pelo mentor espiritual da pessoa, ou seja, não sou eu que determino o que a pessoa vai ver, e ela serve para que a pessoa entenda o que ela veio fazer, quais são as coisas que estão travando, serve para que ela desligue de situações traumáticas do passado que ela não consegue e que reverberam ainda hoje. E nas consultas eu vou ajudando a pessoa a fazer essa mudança de visão sobre a própria vida, entendendo o seu processo e transformando. É um renascer, é simplesmente fantástico. Então há um desligamento, mas também uma compreensão. Então, assim, falei tanto, não é, Márcia, de parceria, vou deixar vou aqui deixar algo para instigar as pessoas. Proponho para vocês que estão aqui nesse congresso maravilhoso uma parceria. Quem não tem ainda no seu estado o curso de terapia reencarnacionista pelo Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, propõe uma parceria. Se você quer levar o curso para a sua cidade, me chame no privado, você vai ser meu parceiro me ajudando a formar a turma na sua cidade, a buscar local, é trabalhar junto comigo, buscar local, ajudar a contatar as pessoas, e você vai ganhar todo o curso de 1 ano e meio, um curso de formação completíssimo. Você ganha o curso. Torne-se meu parceiro e ganhe o curso. Olha que simples, uma parceria legal. Todo mundo ganha. Né? Verdade. É verdade. Rejane, então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Né? Muito obrigada. Todo o seu carinho. Um beijo, até a próxima.